Fala galera, beleza? Eu sou o Matheus, sou mediador de química de vocês e vou fazer a resolução aqui da lista 9 de ligações químicas, parte 1, beleza? Em fins do século XVI foi feita uma das primeiras aplicações práticas de uma pilha, a decomposição da água em oxigênio e hidrogênio, processo denominado eletrólise. Já naquela época, com base nesse experimento, sugeriu-se que as forças responsáveis pelas ligações químicas apresentam a seguinte natureza: A. Nuclear, B. Elétrica, C. Magnética, D. Gravitacional. Galera, olha só. Para essa questão aqui, a resposta está no enunciado. Ó, ele fala assim, ó. Uma das primeiras aplicações práticas de uma pilha. Que tipo de pilha? Uma pilha, obviamente, montada de maneira diferente, porque a época era diferente, o esquema é diferente, enfim. Mas é uma pilha que nem a que você usa num controle, numa calculadora, num carrinho de controle remoto, enfim, em um monte de dispositivos eletroeletrônicos, tá? Uma pilha que converte energia química em energia elétrica. Outra dica dessa questão é a seguinte, que ele fala assim, ó, que o processo é denominado eletrólise. Eletrólise, eletricidade. Então, a gente tem que afirmar assim, com toda a certeza, tipo, sim, que a natureza das ligações químicas é elétrica. Como vocês viram no vídeo dessa semana, que saiu sobre ligações químicas, que as ligações químicas seguem a regra do octeto, beleza? Em que você ganha ou perde elétrons de modo a estabilizar os seus elementos químicos, de modo a atingir a configuração eletrônica de um gás nobre. Valeu? Então, a gente passa para a segunda questão. Da combinação química entre átomos de magnésio e nitrogênio, pode resultar a substância de fórmula A, Mg3N2, B, Mg2N3, C, MgN3, D, MgN2 e E, MgN. Ó, para tudo que vocês forem fazer em química daqui para frente, vocês vão precisar do conteúdo de tabela periódica. Então, não somente vejam o vídeo de ligações químicas, mas revisem a parte de tabela periódica. E especificamente a parte 1 do conteúdo de tabela periódica, tá? Que é extremamente importante. Então, nada mais justo do que a gente olhar para a tabela periódica, né? Se você lembrar, a tabela periódica ela é organizada em famílias ou grupos, que são essas colunas, tá? A gente tem no total 18 colunas. E é organizada em períodos, que são essas linhas horizontais. A gente tem no total 7 linhas horizontais, tá? Mas, Matheus, tá, e como é que isso se aplica no que eu quero fazer nesse problema? Ó, tem uma informação específica que a gente pode tirar da tabela periódica, que está na parte de ligações químicas, porque pegou um pouquinho de tabela periódica e modificou para apresentar para vocês e facilitar a resolução do problema. Ó, metais alcalinos tendem a perder um elétron, metais alcalinos terrosos tendem a perder 2 elétrons, alumínio 3 elétrons, halogênios ganhar um elétron, calcogênios ganhar 2 elétrons e nitrogênio ganhar 3 elétrons, tá? Ó, o magnésio, ele tá onde na tabela periódica? O magnésio, ele tá aqui, certo? Ó, família 2A é essa daqui. Significa que o magnésio é um metal alcalino terroso. O nitrogênio, ele tende a ganhar 3 elétrons. Ele aparece no seu problema, ó. E ele tá onde? Ele tá, olha para a tabela periódica. Ele tá aqui, ó. Tá? Então ele tende a ganhar. Lembra que quem ganha elétrons é o ânion? Isso aqui você viu um estudo da eletrosfera. E quem perde elétrons é um cátion. Lembra disso? E que quando você gera um cátion e combina esse cátion com um ânion, você tem uma ligação que é do tipo iônica, tá? Isso daqui é importante pra gente. É uma ligação iônica, em que um cara quer ganhar elétrons e o outro cara quer perder elétrons. Como o magnésio ele tende a perder 2 elétrons, ele fica assim. Mg, que vai virar Mg2+, mais 2 elétrons, tá? A carga que ele vai assumir vai ser exatamente igual ao número de elétrons que ele perde. E no caso do nitrogênio, como ele tende a ganhar 3 elétrons, a carga que ele vai assumir
vai ser exatamente igual ao número de elétrons que ele ganhou. Negativo porque ganhou elétron, o elétron não tem carga negativa, tá bom? Para resolver essa questão, é muito tranquilo. A gente vai simplesmente pegar a espécie positiva, que é o magnésio, vai reescrever aqui e vai botar a carga em cima. E a gente vai pegar a espécie negativa e vai reescrever aqui e vai botar a carga em cima. E a gente simplesmente vai pegar o número que está em cima do magnésio e vai cruzar para baixo, passar para o nitrogênio. A gente vai pegar o número que está em cima do nitrogênio, cruzar para baixo e passar para o magnésio. O que significa que será formado a espécie de fórmula química Mg3N2. Super tranquilo. Tá bom? Questão 3. Considere as propriedades. 1. Elevado ponto de fusão. 2. Brilho metálico. 3. Boa condutividade elétrica no estado sólido. 4. Boa condutividade elétrica em solução aquosa. Aí ele te pergunta assim, ó. São propriedades, características de compostos iônicos 1 e 2, 1 e 3, 2 e 3, 2 e 4 ou 3 e 4. Tá? Essa questão aqui também é super simples. Você tem que olhar na tabela, na apostila de vocês. Na apostila de vocês tem uma parte dedicada a descrever as características de compostos iônicos. E por simples comparação, você vai ver que os compostos iônicos possuem elevado ponto de fusão e possuem boa condutividade elétrica em solução aquosa, enquanto brilho metálico e boa condutividade elétrica no estado sólido não são propriedades de compostos iônicos. Portanto, a gente tem que as respostas corretas são 1 e 4 e, portanto, o gabarito é letra B. Uma dica para vocês, lembrem do cloreto de sódio, do sal de cozinha, na hora de tentar achar algumas propriedades gerais para poder lembrar. Por exemplo, elevado ponto de fusão, sal de cozinha derrete fácil? Não derrete tão fácil quanto o açúcar, por exemplo, né? Então, ponto de fusão é elevado. Boa condutividade elétrica em solução aquosa. Aí você lembra da água do mar. A água do mar, ela tem muito sal de cozinha dissolvido. Inclusive, o sal de cozinha que a gente consome, em boa parte, é obtido da água do mar, né? Nas salinas, por exemplo, lá na região dos lagos. Então, em solução aquosa, por exemplo, se você for... Tu já ouviu certamente falar que você não pode tomar banho no mar quando está relampeando, porque se um raio cair lá na frente e você estiver distante dele, ainda assim pode ser que a corrente elétrica que aquele raio proporcionou à água chegue até você. Por quê? Porque essa água com o sal dissolvido é boa condutora de eletricidade. Tudo bem? Então, em solução aquosa, ou seja, em água, eles são bons condutores de eletricidade, tá bom? Aí a gente passa para a questão 4. Em uma substância iônica, o número de elétrons cedidos e recebidos deve ser o mesmo. Assim, em uma fórmula de óxido de alumínio, Al2O3, esse número de elétrons é igual a... Aí ele te dá dois dados. Grupo do alumínio igual a 13 ou 3A, grupo do oxigênio igual a 16 ou 6A. Tá? Aí ele te pergunta, é 2, é 3, é 4, é 5 ou é 6? Quanto é esse número? Aí, novamente, a gente vai ter que voltar na parte de tabela periódica. Ela é tão lindinha, né? Olha que bonita, né? Tá na página 64 de vocês. E a gente vai ter que pegar qual informação da tabela periódica? A gente vai ter que pegar quantos elétrons esses elementos que estão nesse enunciado possuem na sua última camada. Por que a gente vai ter que pegar isso? Porque as ligações químicas são feitas somente com os elétrons de valência, pelo menos nesse âmbito que a gente está trabalhando, tá? Então, a gente vai ter que ver onde está o alumínio e onde está o oxigênio, tá? O oxigênio, ele está aqui, ó. Se você for reparar bem, está aqui. Qual a família que ele está? 16 ou 6A. E o alumínio? O alumínio, ele está aqui, ó. Família 13 ou 3A. Quem está na família 13 ou 3A é o alumínio, né? E quem está na família 16 ou 6A é o oxigênio, tá? O alumínio, ele está na família 13 ou 3A. Significa que ele tem 3 elétrons na camada de valência, tá? Se ele tem 3 elétrons na camada de valência, a gente vai fazer uma daquelas representações que você aprendeu no vídeo. Você vai colocar o quê? 3 elétrons no alumínio, tá? E o oxigênio?
O oxigênio ele tá na família 16 ou 6A, significa que ele tem 6 elétrons na camada de valência. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai simplesmente fazer 6 elétrons aqui. Tá? Ora, de acordo com a regra do octeto, ambos têm que ter 8 elétrons na camada de valência para se estabilizar. Como é que a gente pode fazer para ele chegar a 8 elétrons? No caso do alumínio aqui, ó, ou ele ganha mais 5, né? Porque 5 mais 3, 8. Ou ele perde esses 3 e ele vai atingir o octeto na camada anterior, como vocês viram também no vídeo. E no caso do oxigênio, ele pode ou perder esses 6 elétrons e atingir o octeto na camada anterior, ou ele pode ganhar mais 2 elétrons aqui, tá? O que cada um deles prefere fazer? O alumínio, como ele tem só 3 elétrons, é mais energeticamente favorável ele perder esses 3 elétrons. Sempre o menor número de elétrons envolvidos é o mais energeticamente favorável, tá? Pelo menos nesse âmbito que a gente está trabalhando aqui. Então, o alumínio, a tendência dele é perder 3 elétrons. Tudo bem? E no caso do oxigênio, ou ele perde 6 ou ele ganha 2. O que ele prefere fazer? O menor número possível. Ele ganha 2 elétrons. Tá? Então, como é que a gente pode fazer a representação para descobrir quantos elétrons são envolvidos na ligação entre o alumínio e o oxigênio no Al2O3? A gente simplesmente vai fazer o seguinte, ó. O alumínio vai doar seus elétrons para o oxigênio, tá? Então, a gente vai pegar um alumínio com os seus 3 elétrons e ele vai doar para o oxigênio, né? Que tem lá seus 6 elétrons. Bem, o oxigênio só precisa de 2. Então, o alumínio faz o quê? Cede 2. Mas olha, no próprio enunciado da questão, ele fala assim, ó. O número de elétrons cedidos e recebidos deve ser o mesmo. Ou seja, eu não posso ter 3 elétrons para doar no alumínio e o oxigênio só receber 2. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que adicionar mais alguém para receber esse elétron aqui que sobrou do alumínio. Quem é esse outro alguém? O oxigênio. Tá bem? Então, a gente, de novo, representa 6 elétrons aqui, tá? Esse alumínio consegue doar 1 elétron só. Mas está faltando. O oxigênio precisa de 8. Ele só recebeu 1, ficou com 7. Então, a gente precisa adicionar mais alguém para doar. Quem está doando um elétron nesse caso aqui? No alumínio? Então, a gente adiciona outro alumínio, tá? Então, o que ele vai fazer? Ele vai doar mais um de seus elétrons para o oxigênio. Esse oxigênio aqui, ó, agora está satisfeito. Mas, olha, sobraram 2 elétrons. Então, o que a gente precisa fazer? A gente precisa botar outro oxigênio com seus 6 elétrons na camada de valência. Agora ficou tudo bem. Por quê? Doou 1, doou 2. Agora está o número de elétrons cedidos e recebidos exatamente o mesmo, tá? Quantos elétrons foram envolvidos nessa brincadeira aí? Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Logo, são 6 elétrons envolvidos nisso daí. Tá bem? A gente entra na questão 5. Os elementos X e Y têm, respectivamente, 2 e 6 elétrons na camada de valência. Quando X e Y reagem, forma-se um composto A, covalente, de fórmula XY, B, iônico, de fórmula X2+, Y2-, C, iônico, de fórmula XY, D, covalente de fórmula XY2, E, covalente de fórmula X2Y3. De novo, a gente vai ter que usar qual parte de ligações químicas? A gente vai ter que usar a regra do octeto. Tá? Pela regra do octeto, alguém que tem 2 elétrons prefere ganhar 6 elétrons ou perder esses 2 elétrons e atingir o octeto na camada anterior? Vai preferir fazer o de menor número possível, ou seja, vai perder 2 elétrons e vai virar um cátion. E o cara que tem 6 elétrons na camada de valência, o que ele prefere fazer? Ou ele pode ganhar 2 elétrons, ou ele pode perder esses 6 elétrons e atingir o octeto na camada anterior. Ele prefere fazer sempre o de menor número possível. 2 é menor do que 6, então ele prefere ganhar 2 elétrons. Quem ganha elétron é um ânion. A combinação entre o cátion e o ânion gera uma ligação de que tipo? Uma ligação do tipo iônica, certo? Então, de cara, a gente já pode descartar as alternativas que falam que formam ligação covalente. Beleza?
E para resolver essa questão aqui, a gente vai fazer que nem a gente fez na questão 2. A gente vai pegar primeiro o cara positivo. Quem é o positivo? É o que perde elétrons, é o cátion. É o X, não é? O X é o positivo. Aqui é o X, aqui é o Y. Então, o X, ele é o positivo, a gente escreve ele primeiro. O Y é o negativo. De quanto? De 2 elétrons, ou seja, com uma carga 2 menos. O X tem uma carga 2 mais. Então, o Y é o 2 menos. E para a gente descobrir a fórmula, a gente simplesmente pega os números e cruza para o outro lado embaixo, para descobrir a proporção entre os átomos. Logo vai ficar o quê? X2 embaixo, Y2, tá bem? Mas olha, 2 aqui e 2 aqui, eles possuem o mesmo divisor comum. Quem é o divisor comum deles? É o próprio 2. MDC, lembra disso daqui? Então, sempre que você tiver alguém que seja MDC, você vai ter que dividir por esse MDC. Logo, dividir quem por esse MDC? Os índices subscritos. Então, a gente vai pegar o 2 aqui e vai dividir por 2. Quanto é que dá? 1, não é? E o Y? 2 dividido por 2 dá 1. Então, a gente ficou com x, y, y1. Só que sempre que for 1, a representação que você faz não mostra o número. Tá subentendido que tem um 1 aqui embaixo. Você não vai representar, tá ligado? Você não representa, tá subentendido. E mesma coisa o y, tá subentendido que tem um aqui embaixo. Logo, a fórmula do teu composto é XY. Então, é um composto iônico, porque envolve um cátion e um ânion, e tem a fórmula XY. Essa opção aqui, ela não pode ser por quê? Porque isso daqui é somente um passo intermediário, está só mostrando as cargas que as espécies assumem nessa ligação. Não significa que seja a fórmula do composto. A fórmula do composto é obtida fazendo esse passo aqui, cruzando os números. Beleza? Bem, galera, o vídeo não foi muito produzido, foi um negócio rápido, durou um pouco mais do que eu esperava, mas espero que vocês tenham gostado. Qualquer coisa, vocês podem tirar dúvida comigo, eu estou totalmente disposto e quero muito conversar com vocês, adoro conversar, inclusive. Obrigado por terem chegado até esse ponto do vídeo e prestigiado minha resolução. Novamente, espero muito ver vocês em breve, quando esse negócio de pandemia passar. Um abraço e bons estudos aí para as suas aspirações profissionais e etc. Valeu? Um abraço!